Bom dia, meus amados e amadas irmãs. Estamos aqui mais uma vez porque o Senhor nos proporcionou mais um dia de vida, mais uma chance para fazermos algo novo, principalmente para adorá-lo. Então, se você estiver vendo esse vídeo pela manhã, agradeça. Se você ver esse vídeo pela tarde, agradeça também. Se você ver esse vídeo à noite, quando for se deitar, agradeça do mesmo modo. E peça ao Senhor para que Ele continue do seu lado, te ajudando, te inspirando, te ensinando. Porque a energia que vem de Deus, o poder que emana de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é ela quem nos fortalece, quem nos traz esperança, que nos conduz para essa trajetória que se chama vida. Hoje eu quero meditar com vocês. Antes de meditar, já quero pedir a você, vai aí na palavrinha inscrever-se e se inscreva. Vá no joinha e toque nesse joinha e comente: Jesus, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. E é importante, amados, que vocês vejam o vídeo até o final. Dediquem esse tempo ao Senhor. Assim como existe o dízimo, que é a entrega dos 10% que nós devolvemos a Deus. O dízimo ele tem na igreja evangélica, na igreja católica. Nós precisamos também aprender a dizimar o nosso tempo a Deus. Tirar um tempo de qualidade para o Senhor. Quando você está vendo um vídeo, você já está pegando algo pronto. O único trabalho que você terá é de ouvir, absolver essa oração, meditação, ouvir a palavra de Deus e cumprir o ID, que é compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não ama tanto, mas que principalmente elas precisam de Cristo. Compartilhe nas suas redes sociais. O nome do nosso canal é A Luz da Palavra. E tudo que falamos aqui é baseado na Sagrada Escritura. Então é importante que você me ajude. Nós temos visto muito, com tanta frequência, crianças, principalmente as crianças, outras pessoas adultas, homens, mulheres de Deus. Eu falo de Deus porque eu não gosto de falar de religião, de placa de igreja. Porque quem vai para o céu são as pessoas, não são as igrejas, os nomes, as denominações. Então, Deus tem usado pessoas nessa terra para dizer, para nos alertar que Ele está pronto para vir. E mesmo que Ele não venha agora, no nosso tempo, no tempo em que estamos aqui com esses pés firmados nesta terra, nós vamos plantar a semente da palavra, do amor, a semente da esperança, da paz, a semente que ensina a dedicar-se a Deus para os nossos futuros, para os filhos, netos, bisnetos, para toda a nossa genealogia, porque a bênção de Deus, ela se estende até a nossa milésima geração.
Então, queridos, é importante dedicar um tempo a Deus. Faça um estudo rápido de 1 ou 2 dias seu. Quando você começar a mexer no seu telefone, pega aí um papelzinho e anote. A hora que você começou a mexer, o momento que você parou de mexer, quais coisas você viu no seu telefone durante esse período. Se você fizer isso durante 2 dias ou durante uma semana, no final das contas você vai somar quantos minutos no seu dia você passou no seu celular e quais foram os conteúdos que você absorveu. E você verá, queridos, que quase que 99% das pessoas não absorvem os conteúdos que são de Deus. Absorvem diversos conteúdos, mas não conteúdos diretamente voltados para o Senhor. Então, tenha esse propósito. Se você já é fiel no seu dízimo, na igreja que você congrega, seja fiel no seu dízimo do tempo. O dízimo do nosso tempo, da dedicação ao Senhor. O nosso dia tem 24 horas. Se nós fôssemos dedicar 10% do nosso dia ao Senhor, nós tiraríamos 2 horas e 40 minutos para Deus. Quantos minutos do seu dia você tira para o Senhor? Eu não estou aqui querendo julgar ninguém. Eu estou querendo... A minha intenção é que você olhe para dentro de você e perceba, se avalie. Você mesmo vai se avaliar. Você vai perceber quanto tempo você está dedicando a Deus. E então, queridos, nós vamos perceber que o que dedicamos a Deus é muito pouco. Por exemplo, eu estou aqui com vocês fazendo esta campanha de provérbios. É uma campanha abençoada, mas eu sinto que ainda é pouco tempo que eu estou dedicando a Deus. Que eu devo meditar mais tempo na palavra de Deus, que eu devo tirar um tempo para eu ouvir louvores, que eles falam na nossa alma, hinos espirituais. Então vamos começar a monitorar o nosso tempo, porque depois da nossa morte vem a vida eterna ou a morte eterna. Só existe 2 opções: vida ou morte eterna. Queridos, então não se esqueça, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilha. Veja os vídeos até o final. Que Deus tira toda a preguicinha de vocês, todo desânimo. Deixa o vídeo aí tocando no seu celular. Põe ele no volume que é agradável para você e vá fazer alguma atividade. Eu tenho certeza que em algum momento você sentirá a necessidade de parar as suas atividades e focar somente nesse tempo que nós temos com Deus. Amém, queridos? Eu quero falar com vocês hoje sobre os nossos tipos de relacionamentos. Com quem nós temos nos relacionado. Este tempo que você tira para Deus é um tempo de relacionamento. É um tempo que você está conversando com Deus e Deus conversando com você. Quais os tipos de pessoas que nós temos nos relacionado? Quais são elas? Que tipos de pessoas nós estamos convivendo, estão entrando na nossa casa? Qual é a energia que essas pessoas trazem?
Aí alguém vai pensar assim, gente, mas a pastora fala de energia, fala de evolução do espírito. A pastora está falando igual espírita. Querido, se você tem espírito, você tem que estudar as coisas do espírito. Se você tem alma, você precisa estudar as coisas da alma. E se você tem um corpo carnal, você precisa estudar as coisas do seu corpo, que são as coisas que a gente estuda sobre saúde. Mas nós não nos preocupamos tanto em estudar sobre as coisas do espírito. Então, nós precisamos sim estudar sobre as coisas do espírito, porque no final das contas é o teu espírito que voltará para Deus. Deus te dará um corpo glorioso, um novo corpo, mas o que tem valor é o espírito. E da nossa alma, que é a sede das emoções, a alma é esse lugar que nós achamos que é o coração que sente. Não é o coração aqui, esse músculo dentro do nosso peito. Quando fala do coração, fala da mente, é a nossa alma. Quais os tipos de pessoas nós estamos nos relacionando. Amados, como pastora, ou até mesmo antes de ser pastora, eu sempre tive assim, pessoas que se aproximavam de mim para desabafar, para falar as suas vidas. E às vezes algumas pessoas falavam assim, mas você precisava ser uma psicóloga para poder ouvir essas pessoas, de tanto que elas te procuram. E, amados, com o tempo nós vamos aprendendo a sentir a energia das pessoas. Você já teve uma experiência de quando alguém te visitou e depois ficou assim um clima ruim na sua casa? Sabe esse clima ruim que você sente? É a energia ruim que ela deixou aí. Sabe quando você entra num ambiente e você sente um ambiente pesado? Um exemplo, hospitais, presídios. Presídios tem ali muitas pessoas que cometeram crimes. Não vamos julgá-las porque elas podem se arrepender. Mas não é porque elas querem. Nos hospitais tem ali todo aquele ambiente pesado de quê? De doença, de morte. Então, amados, se você crê no céu, você precisa acreditar que existe o inferno. Se você crer nos anjos de Deus, você tem que acreditar que tem os anjos caídos, que são os demônios. Os demônios são os anjos que se juntaram a Lúcifer, Lúcifer significa anjo de luz. O significado é um nome bonito. Mas você já viu na face da terra alguém colocar o nome do seu filho de Lúcifer? Embora o significado seja anjo de luz? Ninguém. Você conhece alguém que colocou o nome no filho de Judas? O traidor? Ninguém. Por quê? Porque sabe que através do nosso nome também vem uma carga emocional, uma carga significativa. E nós sentimos esse ambiente pesado porque existem ali demônios. Existem demônios territoriais, pastora, mas vamos falar de Deus, não vamos falar de demônio. Por que eu estou falando? Porque tem pessoas que não acreditam. Ou tem pessoas que sabem que existe, mas não vigiam. Então, quando você passa uma noite no hospital de companhia com alguém, que está aquele silêncio no hospital,
Você sente aquele clima ruim. E às vezes você tem até medo de andar pelos corredores, porque é um lugar sombrio. De madrugada, quem vai sair para fazer uma caminhada 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? Se ele sai 4, 5, ele sai já atento. Ele não vai sair com sua mente totalmente relaxada. E eu estou falando com você aqui, estou toda arrepiada. Por quê? Porque os demônios não querem que você aprenda a sentir a diferença. Isso se chama discernimento de espírito. Quando alguém vai em um presídio, tem aquele ambiente pesado, de ódio, de morte, de rancor, de raiva. Embora existam ali dentro pessoas pregando a palavra, existe também a energia ruim. E tem pessoas que carregam com ela essa energia ruim. Tem pessoas que já nascem com essa energia ruim, que é o quê? Maldições hereditárias. O pai suicidou, o filho suicidou e vai assim daí para frente, até que seja quebrada essa maldição através de oração, de jejum da palavra de Deus. Porque Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia. Você não precisa ler mais nada. Eu não leio, queridos, livros de Salomão, livro de Enoque, livro disso, livro... Não leio nada disso. Eu leio a palavra de Deus. Eu acompanho outros tipos de segmentos, sim, mas absolvo o que é bom. Se eu ver que aquilo não é bom, eu não continuo seguindo. Então, existe essas pessoas com energia negativa. Aquela pessoa que pega na sua plantinha, nossa, que planta linda! Ou na mesma hora, ou passado alguns dias, quando você vai ver, aquela planta morreu. Às vezes você está começando a se firmar na oração. Quantos casos desses aconteceu? Ontem mesmo uma amiga minha falou. Nós estávamos aqui preparando um vaso de flor para vender e o vaso estourou sozinho. Não é sozinho, querido, sabe por quê? São os demônios, a energia ruim do ambiente. Os espíritos malignos se alimentam de luz. Luz mesmo, de energia. Da nossa energia e da energia que existe no ambiente. Então nós temos que ter o discernimento de espírito. Se você vai se assentar alguém para comer e você sabe que aquela pessoa não está sendo fiel com você, não se assente com ela. Pastora, mas eu estou fazendo errado. Eu não estou liberando perdão. Eu estou fazendo acepção de pessoas. Amada, eu estou aqui do outro lado desse vídeo. Você está aí. Você sente o que eu estou sentindo? Eu posso estar falando e você ouvindo. Algumas pessoas que são mais sensitivas podem sentir. Mas tem pessoas que não são tão atentas, tão sensíveis ao mundo espiritual, e sensitiva não é uma palavra só do espiritismo. Sensitiva vem da palavra de sentir, de perceber. Então nós temos que abrir a nossa caixinha da nossa mente para a gente aprender coisas. Porque às vezes tem aquela pessoa que fica enfiada na sua casa, todo dia, todo dia, todo dia. E aquela pessoa reclama, e aquela pessoa murmura, e aquela pessoa agitada, aquela pessoa tá ali
enchendo a sua casa de lixos espirituais. Quando ela vai embora, sabe o que ela deixa para trás? Energia negativa, espíritos malignos. Eu morei em um apartamento em que uma pessoa morava do nosso lado. E a gente estava ajudando essa pessoa para ver se ela se fortalecia, que era uma pessoa totalmente atordoada, agitada, uma pessoa voltada para o dinheiro. E nós pensamos assim, vamos ajudar. Eu conheci essa pessoa no tempo ainda que eu trabalhava na loja. E nos envolvemos com essa pessoa, levando ela para a igreja. Ela passou a ser uma pessoa de dentro da nossa casa, de dentro da minha cozinha. É o que eu falei, você se assenta com quem você tem comunhão. Mesa é lugar de comunhão. Você senta em uma mesa para comer com um desconhecido? Você se assenta em uma mesa para comer com alguém que diz assim, eu tô com ódio de você? Não. Então, mesa é lugar de comunhão. E essa pessoa frequentava muito a nossa casa. Queridos, 2 portas de vidro estouraram. Portas de vidro, elas têm 8 milímetros, são grossas. Uma estourou em cima do meu esposo e de um outro rapaz que também frequentava a nossa igreja. Eles se cortaram. A outra estourou de frente a mim e uma criança que estava na minha casa, minha parente. Estourou. E eu tenho até hoje cicatrizes no braço desta porta de vidro. Eu acredito, amados, você não é obrigado a acreditar. Porque quando os espíritos ruins querem tocar em você e eles não podem, eles vão tocar naquilo que está no seu redor. Eles vão tocar num objeto, vai arrastar os lugares que são muito sobrecarregados. Eles abrem torneiras, eles empurram cadeiras, eles batem portas de guarda-roupa, como eu falei com vocês que estavam ouvindo na minha casa. Portas batendo, móveis se arrastando. Por quê? Porque eles têm uma fúria. Alguma porta está aberta para eles entrarem. De repente é alguém carregado de energia ruim, alguém que está cheio de ódio no coração, uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que é fingida, que é falsa. Isso não é julgamento, isso é você entender. Tem gente falsa e tem gente leal. Deus não falou? Estou procurando verdadeiros adoradores. Então por quê? Porque tinha um monte de falso. Se tivesse só adoradores, verdadeiros adoradores, Deus não ia procurar. Deus ia falar assim, eis aqui os meus verdadeiros adoradores. Mas ele disse, eu estou procurando. Se está procurando, é porque tem pouco. E é porque estão em lugares distantes, escondidos, que ainda não se manifestaram. Então perceba muito bem que tipo de pessoa frequenta a sua casa, com quem você está abrindo seu coração. Não abra a sua vida para qualquer pessoa. O seu quarto é um templo, é um altar, principalmente você que é casada, marido, mulher, sua cama. No mundo espiritual é um altar, porque para você que é casado, o sexo é uma bênção de Deus para a sua vida. Ele serve para que você se multiplique, tenha filhos, e os filhos são heranças de Deus para nós. Então não deixe ninguém ficar sentado na sua cama, não deixe qualquer pessoa dormir na sua cama. Aqui na minha casa, quando vem algumas pessoas, as portas ficam fechadas. Vou recebê-las lá na minha copa.
No máximo na minha sala, mas no meu quarto, nananina não. Meu quarto é lugar sagrado. É por isso que tem casal que briga o tempo todo. É por isso que tem gente que não consegue dormir, que tem espíritos atormentando com pesadelo. Então, queridos, esse mundo espiritual é mais verdadeiro do que você pode imaginar. Muito mais intenso do que as coisas que você vê nessa terra. E às vezes eu tô aqui na minha casa, eu estava na minha cozinha e eu olhei assim de reflexo, eu tenho 2 poltronas com uma mesinha numa área minha ali. Eu tive a sensação de ter alguém assentado e eu pensei assim, eu na hora aquele pensamento vem rápido, eu falei assim, é o meu esposo que está sentado. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Você já teve essa sensação de alguém estar te olhando, te vigiando? Pois é, e tem mesmo. Mas não é para você ficar com medo, porque se você buscar a Deus, Deus vai colocar os anjos da guarda para te proteger. Eu já falei, você não tem só um anjo da guarda. Para que você vai se contentar com um anjo da guarda, sendo que Deus tem exército de anjos para te proteger? Então você tem anjos para te guardar, para te proteger, mas aprenda a partir de hoje a fazer boas escolhas. Você pode conversar com as pessoas? Pode, deve, mas vigie o que você conversa com essas pessoas. Vigie. Eu estava conversando assim, tendo mais diálogo com uma certa pessoa e o Espírito Santo de Deus falou para mim: cuidado com o que você fala, vigia com o que você fala. Vá até certo limite, não ultrapasse a barreira. Porque não é todo mundo que vai guardar o seu segredo. Às vezes você está falando ali alguma coisa e a pessoa no coração dela está rindo. Está rindo da sua desgraça, da sua derrota. Está querendo o seu marido, está querendo o seu serviço, está querendo a sua casa. E aí, quando isso acontece, elas estão liberando energias ruins. A palavra hoje usada na internet são pessoas tóxicas, né? Alguém que é inflamado, que transmite inflamação, que transmite coisas ruins. E você não quer isso. Então, se você ainda não percebeu essas coisas, a partir de hoje você vai perceber. Paulo disse assim: se possível, tende paz com todos. Por que ele falou se possível? Porque não é possível ter paz com todo mundo. Tem gente que para você ter paz, ele tem que estar lá na casa dele e você na sua. Porque se vocês estiverem no mesmo ambiente, não vai ter paz, vai ter guerra. Então, você tem que entender. Você tem que entender que as pessoas não têm que ficar enfiadas na sua casa todo dia. Provérbios vai dizer: não fique todos os dias na casa do seu irmão para que ele não enjoe de você. Espere, queridos, você ser desejado. Espere a pessoa sentir saudade de você. Ah, mas eu estou me sentindo sozinha, com um tempo ocioso, não tenho nada para fazer. Tem sim. Vai se encher de conteúdos espirituais, vai ler Bíblia, vai ouvir louvor. Quando eu começo a me sentir ansiosa, eu vou para os louvores. Porque quando eu estou no pico da ansiedade, eu não consigo me concentrar para ler a Bíblia. Mas o louvor, ele entra na minha alma e me acalma. Então, amadinhas, que nós possamos aprender. Vamos aprender a partir de hoje. Sabe quando você que já é mamãe, você que é papai, que seus filhos já estão crescidinhos, às vezes eles eram pequenininhos, você falava assim: não quero que você ande com aquele fulano, porque o menino tinha comportamentos ruins, falava um palavrão, fazia alguma coisa feia, e você falava: não quero que você ande com aquele menino, com aquela menina, ele faz isso, ele faz aquilo. E hoje quem está fazendo é você.
e de repente não tem ninguém que fale, não quero que você ande com esta mulher, com este homem. Então eu estou aqui para te dizer, passe na peneira e veja quem são verdadeiros amigos, quem você pode contar de verdade. Gente, nós seres humanos temos segredos que vão ficar dentro de nós até formos para Deus. Tem coisas que a gente não vai falar nem pro marido, o marido para a esposa. Mas tem gente que tem a boca grande, que anuncia tudo para todo mundo. Aí fala assim, por que dá tudo errado na minha vida? Porque você tem a boca grande. Porque você fala mais do que sua boca. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Ele falou isso, por que ele fez isso? Para você ouvir mais, falar menos. Porque quando, na multidão das nossas palavras, nós nos perdemos. Provérbios vai falar muito sobre isso. Então, aprenda. Você, mulher, tome cuidado. Não fique trazendo amiguinhas para dentro da sua casa. Quantos casos eu conheço e imagino que vocês também conhecem, que as melhores amigas tomaram os maridos da amiguinha. Que o melhor amigo traiu seu melhor amigo com a esposa. Sabe por quê? Porque o diabo está perto, buscando uma brecha para agir, o momento certo, e ele não tem pressa. Ele é paciente, ele espera, ele arquiteta, ele planeja tudo perfeitamente. E se você é uma pessoa que não sente o mundo espiritual, as coisas de Deus, que vem do Espírito de Deus, se você é uma pessoa que a sua mente está ligada só nas coisas terrenas, você vai achar normal a sua amiguinha ficar entrando na sua casa com um short curtinho, todos os dias com a blusa decotada e seu esposo ali. E o diabo vai plantando a semente no coração de um, no coração do outro. Alguém vai trabalhar na sua casa de babá, né, para fazer uma faxina. Não deixa, queridos. Deixa ninguém. Mulher, seja sábia. Você vai deixar uma menina trabalhar de babá na sua casa aí com um shortinho curtinho? Não pode, seja sábia. Depois você vai falar assim, não sei por que aconteceu. Porque você não vigiou, você deu brecha para o inimigo entrar. Você permitiu, você chamou. Quando você está fazendo isso, vem, amigas. Vem, vamos todo mundo deitar na minha cama. Vamos assistir televisão o dia inteiro. Vamos falar mal dos outros o dia inteiro. Vamos ficar sentado na porta da rua o dia inteiro. Você está chamando os demônios. Isso aí é a roda dos escarnecedores, do Salmo 1. Então você está abrindo brechas. Depois você não vai culpar Deus, não vai culpar o diabo. Porque você chamou, você permitiu. Você permitiu. Você buscou essa situação. Eu conheço casamento que terminou, casamentos que eram para ser bem-sucedidos, casamentos que tinham uma situação financeira confortável, que acabou, sabe por quê? Porque a mulher não cuidava da casa, não fazia comida, não lavava roupa. A única coisa que ela fazia é encher a casa dela dos supostos amigos. Porque se tivesse dia de dificuldade na casa dela, que não tivesse comida, eu duvido que esses amigos iam ficar enfiados lá. Que não houvesse bebida, será que eles ficariam enfiados lá? E o fim desse casamento, sabe o que, queridos? A separação. E essa mulher que abriu a brecha, que não cuidou do esposo, que não cuidou dos filhos, e ficava ali com sua casa cheia de pessoas, até hoje tem uma vida toda descontrolada, em todas as áreas. E isso já tem mais de 20 anos que eu conheço essa história. E garanto que vocês também conhecem alguma história. Amém? Então,
A lição de hoje é essa. Vamos prestar atenção nas pessoas, que tipo de energia elas estão trazendo para sua casa. Energia boa, energia ruim. Eu não gosto que as pessoas venham na minha casa, se assentem aqui e comecem a falar da vida dos outros. Já aconteceu isso, me deixou inquieta. Eu fui para dentro do meu banheiro e falei: Senhor, eu não aceito isso. Faça com que essa pessoa vá embora da minha casa agora. Porque a minha casa não é, queridos, lugar para gente vir falar mal dos outros. A minha casa é lugar sagrado. Dentro da minha casa ninguém vai fumar. Na minha geladeira não vai entrar bebida. Porque a minha vida é assim. Não entra para mim, por que vai entrar para as pessoas? É a minha casa. Então, quem vem na minha casa vai respeitar os nossos protocolos. Assim como se eu for na sua igreja, eu tenho que respeitar a sua igreja. Se eu for na sua casa, eu tenho que seguir o ritmo da sua casa. Então, não gosto que fumem na minha casa. Eu não fumo. Eu sou uma pastora. Eu não fumo, eu não bebo. Eu não quero ninguém falando mal dos outros aqui dentro da minha casa. Se for para fazer desse jeito, eu falo com Deus. Deus, não deixe que passe dos meus portões. Não deixe. Porque se não tiver ninguém na minha casa, mesmo assim eu não estarei sozinha. Eu estarei com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os anjos do Senhor. É a nossa melhor companhia. E se você está sendo rejeitado, lembre-se, queridos, que Deus está te poupando de energias negativas. Deus está te poupando de pessoas más, de pessoas que estão querendo puxar o seu tapete, te prejudicar. Suporte a aprovação. Fica firme até o fim. Jesus te dará a vitória. Amém, amados? Vamos então agora para a meditação na palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para falar conosco neste dia. E não deixa de ver o vídeo até o final. Eu creio que você será muito abençoado, edificado. Amém? O celular de vez em quando ele dá umas balançadinhas. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 13. Provérbios todo ele vai falar sobre a sabedoria, sobre a pessoa sábia e sobre o que não tem sabedoria, sobre a recompensa dos sábios e a recompensa daquele que não é sábio. Amém, amados? Mas ele vai nos ensinar, é repetido? Não, ele vai te ensinar como se comportar em diversas situações da sua vida. Então vamos a Provérbios capítulo 13. O tolo não ouve o próprio pai, é o título desse provérbio. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita repreensão. Do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Olha Deus testificando com a nossa meditação, amados. Eu não falei com vocês que nós temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos? Deus sempre testifica. Antes de começar, eu falo: Deus, Espírito Santo, me orienta no que eu vou orar, no que eu vou meditar, com as pessoas que estão ali do outro lado comigo. E Deus vem sempre confirmando a nossa meditação na palavra dele. Deus é muito lindo. E o versículo 4 fala assim: o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão
plenamente satisfeitos. Os justos odeiam tudo que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando o pecado. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos. Meu Deus, como acontece isso? Mas nada tem de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Gente, como eu conheço gente assim. Conheço pobre que quer fingir de rico e importante, e conheço pessoas que têm muito dinheiro e você olha para elas e você diz: essa pessoa não tem nenhuma roupa para vestir. Queridos, é a sabedoria e a falta dela. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. O fulgor da luz do justo brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam o conselho. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Quem zomba da palavra com letra maiúscula, que é a palavra de Deus, versículo 13, pagará caro por isso, mas aquele que obedece os mandamentos será regiamente recompensado. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem poder de distanciar os seres humanos das ciladas mortais. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Em nome de Jesus, todos aqueles que têm se levantado contra um homem, contra uma mulher de Deus, cairão por terra, verão uma diferença outra vez daquele que serve com aquele que não serve. Porque temos um Deus justo e Ele não permitirá que seu filho seja atormentado pela vida toda. Antes Ele virá com socorro sobre a sua vida, sobre a vida dos nossos que têm sofrido perseguição. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública toda a sua tolice. Não tem jeito de esconder, queridos. Uma hora a máscara cai e todos veem quem é quem é o bom e quem é o ruim, porque Deus não permitirá que essas coisas se arrastem para sempre. Deus traz tudo à tona, nada fica escondido. Assim como a mentira tem a perna curta, a falsidade tem a sua máscara lançada por terra, rapidamente em nome de Jesus. Versículo 17. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma.
O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Olha o que nós meditamos hoje, queridos, sobre sabermos separar, escolher sim, porque Jesus escolheu quem andou com ele. Jesus pregava para todo mundo, mas Jesus falava por parábolas só para os discípulos entenderem. A multidão não entendia parábolas. Que as parábolas não eram histórias verídicas. Era uma palavra que simbolizava algo. Então, quando Jesus queria falar no meio da multidão coisas que ele queria que só os seus discípulos entendessem, ele falava por parábolas. Então, Jesus também nos ensina a observarmos o que falamos, com quem falamos, quando falamos e se não devemos falar. Jesus nos ensina muito isso. Então, nós temos que estar atentos, muito atentos. Aquele que caminha com o sábio será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Versículo 21. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. A prosperidade, queridos, não está se referindo só ao dinheiro. É em tudo. Ter prosperidade de paz, de saúde, um casamento abençoado, filhos abençoados. É tudo na sua vida. Essa prosperidade não está falando só de dinheiro. Está falando de todas as bênçãos que Deus quer te dar. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser destruída, distribuída aos justos. Porque Deus tira do ímpio para dar para o justo. Mas me perdoe, tô com muita rinite, tá? Muita poeira aqui na nossa cidade, então vou ficar aí fungando, mas não tem jeito de parar o vídeo toda hora para fungar não, né? A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles a perdem. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Olha, queridos, como a correção é importante, a disciplina. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. Porque o homem sábio se contenta com aquilo que Deus lhe dá a cada dia. Ele agradece pela família, pelo alimento. Ainda que ele coma arroz com feijão, ele não está passando fome. Deus não deixará ele passar por necessidade. Porque ele diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor vem com o socorro dele para aqueles que são justos. Eu quero profetizar que nesse dia, que todas aquelas pessoas que desejam o seu mal, que são fingidas, desonestas, que querem te ver pelas costas, que desejam o que é seu, que essas pessoas se afastem de vocês. Não se assuste, não se questione. Por que fulano sumiu? Não liga para ele perguntando por que você sumiu. É porque Deus mandou eles para longe. Então, eu profetizo, toda pessoa que está trazendo energia negativa, pensamentos ruins, te incentivando para o mal, dando conselhos ruins, que Deus afaste essa pessoa de você, que afaste essas pessoas dos seus filhos, que Deus afaste do marido, das esposas, que Deus os abençoe, mas que Deus os leve para outro lugar, para que eles possam aprender
a se tornar pessoas melhores, porque eles também merecem, mas eles precisam querer, porque Deus não invade a porta do nosso coração. Deus diz em Apocalipse, me parece que 3:21, eis que estou à porta e bato, aquele que entrar, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Deixa Jesus cuidar da porta da sua casa. Pede para Deus, põe um anjo, deixa entrar só quem é bênção. Quem não é bênção, Deus, não deixa entrar na minha casa. Abençoe a vida deles, para que um dia eles possam estar transformados e aí sim eles voltarão a fazer parte do que é a minha intimidade, a minha comunhão, daquilo que se passa só dentro do meu lar e que eu não quero que seja exposto para todas as pessoas. Amados, que vocês tenham um fim de semana abençoado, com muita luz no coração. Congreguem, vão à igreja, meditem na palavra de Deus, tirem aí um tempo. Se não tem jeito de tirar o dízimo do seu tempo, 2 horas e 40 minutos, vá tirando devagarzinho e vá aumentando gradativamente. Quando você perceber, você já passou um bom tempo. Você que ficar comigo até o final desse vídeo, você já terá cumprido quase uns 3% desse tempo. Então, não é tão difícil, né? Mais um pouquinho, 5% daria 1 hora e 20 minutos, mais ou menos isso mesmo, uns 3%. Aí durante o seu dia você vai louvar, você vai falar com seu papai, tá lavando louça, tá conversando com o papai, tá arrumando casa, tá conversando com o papai, você tá dedicando tempo a ele. Então que o seu dia seja abençoado, seu final de semana abençoado, que Deus nos proteja, nos dê livramento, guarde os nossos filhos, nossa casa, guarde o esposo, a esposa, nossos pais, nossa família, para que haja comunhão entre todos nós, que todos aqueles que se levantarem com palavras, com atitudes contra nós, caiam por terra em nome de Jesus. Que aqueles que nos ouvem, mas que seu coração está maquinando mal, possam se afastar de nós, ir para uma clínica de recuperação espiritual, ir para um lugar onde ela será tratada, onde ela será curada, onde ela receberá o remédio para a alma dela. Esse remédio se chama Jesus. Sabe esses remédios antigamente feitos de raiz? Eu tenho um bom, vou te dar a receita. A raiz se chama Raiz de Davi. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Amadas, juntos nós somos mais fortes. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer, para mais um dia de meditação na palavra dEle. Não se esqueça, se você ficou aqui até o final, ainda não deixou o seu joinha, seu like, faça isso, se inscreva, compartilha e digita: Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Um beijo, um abraço do Espírito Santo para vocês neste dia tão especial. Dia de vitória, de bênção, de livramento, de providências. Fiquem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus.